Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de toda segunda-feira e todos os dias da semana eu espero de vocês. Hoje eu estou muito feliz porque esse é um programa especial gravado aqui de casa para a gente falar muito sobre a nossa casa e sobre a nossa vida e as pessoas. Tenho o prazer de receber o Luffy Gomes aqui com a gente. Olá, Luffy, seja muito bem-vindo. Olá, que delícia estar aqui com você. É uma honra para mim receber esse convite, poder bater esse papo aqui. Vou contar para todo mundo que o Luffy já foi entrevistado pelo Raul Justilores, que tem um outro podcast aqui na Vejinha, que é o SP Sonha. Eu já tinha ouvido a conversa falando sobre o aconchego na casa, mas a gente teve a oportunidade de conversar mais para uma sessão da revista que a gente tem feito, que é o Diário da Quarentena, de quem está dentro de casa, não pode sair, e contando como é a rotina ali dentro de casa. E o Luffy é fotógrafo, ele fotografa casas, tem um perfil maravilhoso, o canal no YouTube é Life by Luffy, quem ainda não segue vai lá seguir. Mas a gente conversou sobre como um jeito, Luffy, que eu fiquei encantada, de você olhar para as pessoas, olhar para as casas e olhar para as pessoas e entender o que está por trás de cada coisinha, que as coisas não são só as coisas, são as histórias. E eu fiquei tão encantada com esse jeito de você olhar para tudo, que eu falei, não, peraí que a gente tem que conversar um pouquinho no Jornada da Calma. Queria que você contasse um pouquinho, assim, quando você começou com o projeto das casas, você já tinha esse olhar ou foi de tanto entrar na casa das pessoas que isso foi crescendo em você? Ai, que legal ouvir você falar isso, porque realmente o meu foco sempre foram as pessoas, na verdade, né? Eu me tornei fotógrafo morando em Londres, que eu morei lá durante 4 anos. E era muito engraçado que durante aquele tempo que eu morei lá, eu trabalhei como assistente de fotografia em moda. Você vê, eu realmente não me identifico muito, mas era o que eu trabalhava com assistência de fotografia, e nisso eu fotografava para alguns clientes pessoais meus, assim, que surgiam, ingleses lá, né? E era muito engraçado que a pessoa me pediu para fotografar moda, você tem que fotografar a roupa que a pessoa está vendendo, certo? O cliente que te contratou. E era muito engraçado, às vezes o cliente falava assim, por que você cortou o vestido, mas eu queria ter mostrado tal coisa. E eu via que eu estava completamente entregue à modelo. O meu interesse já era a pessoa. Tipo, eu falei, nossa, esqueci da roupa. Claro, eu estava querendo saber a história da pessoa que eu estava fotografando. Então, ali eu já comecei a notar que existia alguma coisa que não era exatamente a roupa que eu buscava, mas sim quem vestia aquela roupa, né? E quando eu fiz a minha primeira exposição fotográfica em Londres, ela foi chamada Energia Além do que os olhos podem ver. Eu queria convidar as pessoas para enxergarem as maravilhas das pessoas que a cercam. Então eu convidava assim, vamos parar de olhar só para a celebridade, só para quem está na capa, só para quem está no destaque, e vamos começar a olhar o quão incrível são as pessoas que nos cercam. Então essa foi a primeira exposição fotográfica que eu fiz na vida, na verdade, também em Londres. E aí o que acontece nessa situação? Eu começo a ver que de lá para cá, tudo que eu fiz, desde fotografar para as revistas, das casas que eu fotografo, das histórias que eu conto, de tudo que eu faço, ela tem essa coerência com esse primeiro momento da minha fotografia, ou seja, sempre um olhar para enxergar o que os olhos não estão vendo. Sabe? Porque você conseguir fazer uma fotografia de alguma coisa que o seu olho não enxerga, mas que você sente, que é a minha busca. Por isso, quando eu entro dentro de uma casa, eu sei que a casa ela é única, porque quem vive dentro dela é única. As histórias que as pessoas contam, as vivências, as memórias afetivas, tudo aquilo que está dentro de uma casa, ela nunca poderá ser comparada com uma outra casa, assim como a gente não compara uma pessoa com a outra. Cada uma tem uma vivência, uma referência, uma cultura, um sentimento que faz ela feliz. Então não adianta. Quando eu vou entrar dentro de uma casa, a minha pergunta é sempre a mesma para mim mesmo. Onde está você por todos os lados? Onde está você na estante? Onde você está nas quadras? Onde você está aqui na cozinha? Então isso é muito mais do que decoração, né? Você buscar alguma coisa mais de vida na casa.
Nossa, eu tô emocionada de ouvir você falar aqui, porque a gente tá gravando e a gente só tem a voz, e você falou sobre olhar e fotografar o que os olhos não enxergam, e às vezes eu sinto que o podcast a gente conversa sobre uma coisa que também as palavras não dizem, sabe? É além do que as palavras podem dizer, mas que de alguma forma chega, e eu acho isso muito bonito, assim, porque quando... Não sei, a gente tem muitos padrões na cabeça, né? Eu acho que não só rótulos, mas assim, a gente tem uma ideia do que é o certo, do que é o bonito, do que é válido, e a gente acha que um monte de coisas que a gente mesmo tem não são válidas, né? Estão erradas, isso não vale. E quando a gente estava conversando, você falou uma coisa que eu achei muito bonita sobre, além do padrão estético, que você não está preocupado com o padrão estético, você está aceitando um padrão humano. E eu achei isso muito bonito, assim, porque, enfim, dos muitos anos que eu trabalhei antes com jornalismo gastronômico, eu lembro das pessoas falarem assim, não vou cozinhar para você, porque, nossa, você come em tal restaurante, você não vai gostar da minha comida. E eu pensava assim, mas é você que vai fazer a comida, tá ótimo, qualquer coisa que você fizer, porque é você fazendo. E esse olhar humano que você tem para casa, e é bonito, assim, porque a pessoa abre mesmo a casa, né? Ela abre a vida para você. E isso não é simples da pessoa deixar, né? Deixar ser visto, deixar ser observado, fotografado. E às vezes é isso. Eu fiquei olhando como você admira, mesmo que o padrão estético não seja talvez o que você gostaria na sua casa, né? Mas tem beleza em tudo, não tem? Isso é muito legal você falar, porque eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: nós não temos tempo para rascunho. E a gente não tem tempo para perder e ficar tentando fazer uma casa só para mostrar para os outros, né? Então você quer fazer uma casa para uma visita que vai chegar só de vez em quando, e você que está lá o dia todo, você não se identifica tanto com a casa a ponto dela parecer que está te abraçando de verdade. Então eu sempre comparo assim, por exemplo, eu que fotografo para revistas, né? Já fotografei mais, né, para as revistas, as grandes revistas de decoração, na verdade. Eu sei como fotógrafo toda a bagunça que está atrás da minha câmera, que a gente precisou tirar da câmera para poder ficar a foto perfeita. Porque é óbvio, quando você está falando de uma revista, essa é a função da revista de decoração. Você tem que mostrar alguma coisa como ela seria, para você entender o que é o considerado num sonho, numa nova tendência, de uma coisa que como você pode usar tal coisa. Então você precisa trabalhar nessa imagem para que a pessoa dentro da casa dela aplique a sua personalidade. Mas ali dentro a função da revista é você fazer isso, você mostrar para ela, olha, esse aqui é um caminho, agora trabalha você na sua forma única. Então, como eu sei de toda aquela bagunça que a gente teve que tirar e tá atrás da câmera que não pode aparecer, pra gente ter aquela cena, é a mesma coisa de você ver uma capa de uma revista de fitness, né? Que você vê aquela pessoa com aquela barriga super sarada, super... Quer dizer, a gente começa a entender que aquela casa perfeita, assim como aquele abdômen perfeito, talvez sejam coisas que não são assim. Então, não é por aí que a gente vai viver realmente. Então, assim, quando a gente olha para o nosso corpo que a gente ama, a gente olha para a nossa casa e a gente ama. E a gente tem que entender que aquilo é uma referência, mas que talvez nem aquela pessoa que está na capa da revista com a barriga sarada, ela é tão sarada. Talvez ela tenha malhado e ficado sem comer um mês para fazer aquela foto. Mas, na verdade, a casa, igual eu estou te falando, tem aquela bagunça atrás. Quando a gente começa a se harmonizar com quem nós somos, com as coisas que nós temos, com as histórias que a gente conta através do ambiente, a gente começa a perceber que ser feliz é a melhor decoração da casa. Porque é você que está lá todos os dias. É você que entra ali dentro, que senta naquele sofá, que toma naquela xícara, que olha para aquela janela, que é você que conversa com as suas plantas, é você que conta a história de cada coisinha que está ali. Quando uma visita vem te visitar, se ela é sua amiga, e normalmente uma pessoa que você vai receber em casa, espero que seja alguém que você tenha um carinho especial e vice-versa, ela quer ver muito mais você feliz do que saber o nome do designer da poltrona que está ali. Então, quando eu entro dentro de uma casa, e elas são todos os níveis que a gente imagina, na verdade eu não estou buscando uma referência de decoração nem de design, eu estou procurando uma história para ser contada. E eu não sei se eu te falei, mas 90% das casas que eu visito eu nunca vi a pessoa, a cara da pessoa antes. E eu não pedi para a pessoa me mandar fotos antes.
né? Agora que a gente está fazendo uma seleção de visitas online, eu peço para me mandar 5 fotos, mas eu não fico olhando muito, é só para entender mais ou menos. Por quê? Porque se eu vejo que a pessoa é interessante, a casa, pressupõe que a casa vai ser interessante. Porque quando você se entrega realmente nessa história de valorizar os seus momentos de vida, a vida sendo representada através de objetos, com certeza eu vou adorar, porque eu não estou ali julgando a pessoa, né? Porque você sabe que eu fotografo em diversos países, né? Inclusive o meu primeiro livro são vários países. Imagina você chegar num país que você nunca foi, que você nem fala a língua direito da pessoa, como é que eu posso ter alguma referência exata do que ela tem dentro de casa? E de repente eu chego ali, por exemplo, já teve algumas vezes que eu fui fotografar um apartamento pequeno que um amigo que me apresentou essa dona do apartamento falou: Luffy, não repara, porque ela é muito tímida, mas ela, assim, ela não fala, ela é muito mesmo, porque ela é cirurgiã, médica, dessas bem-sucedidas, assim, ela não fala, ela não é das mídias. Então ela tá morrendo de vergonha, mas vai lá. Aí na hora que eu abri, antes de gravar, gravando na porta, antes de bater a campanha, eu falei: gente, olha, eu quero que vocês entendam que ela é muito tímida, então eu vou me comportar, então eu vou estar um pouco mais calmo, porque eu não quero ultrapassar o limite, né, que ela tem vergonha e tal. Aí eu bati a campanha, quando ela abriu a porta, a gente se olhou e a gente se abraçou, que você vê no vídeo ela se desarmando, ela se entregou aquele abraço, a gente riu, a gente contou piada, ela contou um monte de coisa, não foi nada de horrores. Por quê? Porque é um encontro. Ela percebeu que a gente estava tendo um encontro ali. Eu não estava ali para dizer se eu achava a casa dela bonita ou não bonita. Não tem nada a ver com isso. Ela entendeu que o que eu estava ali era para outra coisa. E é essa outra coisa que os olhos não podem ver que acaba se destacando, né, em toda a história que eu mostro. Nossa, essa magia que acontece no encontro, para mim, é quando a vida acontece. Mas eu percebi nesse período agora, assim, eu já contei aqui para os ouvintes do Jornada da Calma que eu sou a pessoa da conversa, né? E acho que talvez você já tenha percebido isso também, né, Luffy? A gente conversando ali na entrevista, às vezes eu falo: nossa, eu já contei um monte de coisa aqui, gente. Tô entrevistando e tô falando também, mas tudo bem. Mas esse lugar de encontrar, para mim, sempre foi onde eu me identifiquei, assim, ó, onde eu me sinto mais eu. Quando eu consigo me desarmar, baixar todas as minhas defesas e só encontrar alguém. Só que eu percebi que o lugar que eu fazia isso era sempre na rua. Então, eu sempre fui muito de tomar café da manhã com as pessoas fora de casa, almoçar, jantar, combinar de encontrar em algum lugar. E eu percebi uma coisa que é difícil de explicar exatamente, mas que eu não colocava tanta energia na minha casa. Que toda essa energia que eu tinha do encontro, de me entregar para outra pessoa, eu ficava tão pouco tempo dentro de casa. A verdade é que eu saía às 6 da manhã e voltava muitas vezes depois das 10, das 11 da noite, que a casa era um lugar onde eu dormia, um lugar que eu gosto, que eu me identifico em muitas coisas, mas eu percebia que eu não colocava energia. E depois que a gente conversou, eu comecei a pensar nisso, que essa mesma energia que tem no encontro pode ser uma energia do encontro da gente com a gente mesmo, do encontro da gente com a nossa casa. E a hora que eu vejo a sua casa, eu vejo quanto de energia você coloca, né? Tem uma atenção mesmo que é desprendida, que não é só um tá tudo no lugar, assim, né? Tá tudo arrumado. É uma coisa de tudo tem carinho. Eu tive essa sensação de que a gente pode colocar mais carinho na nossa casa. Isso é muito importante. Alguém me perguntou esses dias assim: Luffy, quando você vai visitar a casa de alguém, como é que você faz quando assim, a pessoa não tem estilo? Você já conheceu alguém assim, que não tinha um estilo? Eu falei para ele: você tá falando com eu não tenho estilo nenhum. Aí a pessoa: como assim? Eu falei: eu não tenho estilo nenhum, eu vivo, e a minha casa representa a vida que eu tô tendo. Imagina se eu vou querer colocar dentro de uma caixa até o meu gosto de morar. Eu sou minimalista, eu sou maximalista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada, eu sou tudo misturado e olha lá. Então isso que eu acho mais interessante, sabe? Hoje, nesse momento que a gente está tendo, é uma oportunidade mesmo de olhar para dentro, literalmente, para duas casas, que é a casa que a gente habita e a casa que habita dentro da gente. A gente conseguir olhar para isso e falar: vou cuidar de você, vou cuidar de você, sabe? Cuida disso olhando no espelho, na hora que você falar isso, sabe? Você fala: eu vou cuidar de você aí dentro, e isso com certeza vai se refletir desse você dentro da sua casa, porque a nossa casa é um espelho da nossa vida, a nossa casa é um espelho das coisas que a gente está vivendo.
sabe? Então isso é uma das coisas mais certas que a gente tem, que a gente talvez tenha ali uma terapeuta auxiliar ali ajudando a gente, que é a nossa casa. Olha aqui para mim, porque a hora que você está olhando para mim, você está olhando para você, sabe? Então que histórias você conta através da sua casa? Porque uma vez eu fui fazer uma casa na África do Sul, e era uma casa que eu fiquei muito empolgado quando a gente marcou, porque ela falou assim, eu moro no último andar, né, no loft do telhado de uma antiga fábrica de foguetes, de fogos de artifício. Eu falei, não precisa falar mais nada, pessoa, eu quero na sua casa agora. A pessoa mora numa antiga... Eu vou. Quando eu chego lá, ela era toda de cimento queimado, pintada de branco, tinha um sofá cinza, uma mesa de madeira com um vaso com umas flores amarelas, e não tinha nada, não tinha um quadro, não tinha nada na casa. Pensa, numa casa não tinha nada. E ela me recebe com aquela roupa maravilhosa, linda, com colarzão, sabe? África do Sul. Uhum. Aí eu olho para ela assim, e ela é jornalista do jornal de lá. Aí eu chego para ela e falo, nossa, fui andando, né, fotografando, conversando com ela e tal, e eu falei, nossa, adorei, você tem esse estilo minimalista, né, é muito legal. Aí ela olhou e falou, eu não sou minimalista. Aí eu falei, pronto, tô doido. Sendo que eu não tô vendo nada, gente, tinha nada dentro de casa. O quarto dela era a coisa mais linda, era uma camona gigante, toda branca, uma parede incrível, mas assim, era isso. E aí eu falei, gente do céu, essa mulher não tem nada dentro de casa, está dizendo que não é minimalista. Aí eu olhei e falei, me explica essa história. Ela falou, não é que a minha casa tem poucas coisas, eu é que sou uma mulher em construção. Uau! Que incrível isso! Não é maravilhoso? A gente vê que a gente reflete até quando a gente não tem nada, porque o nada não significa que está vazio, ele pode estar cheio de significados. Pode estar em construção, né? Isso é muito bonito. Quando te ouvindo agora falar, eu tenho essa sensação que qualquer assunto que a gente pegue, a casa pode ser um assunto, né? A fotografia é um assunto, o jornalismo é um assunto, qualquer assunto. Se a gente passar da camada inicial, a gente chega na camada mais profunda, mais humana, e tem tanta coisa para descobrir, tem tanta coisa para entrar em contato. E eu queria te perguntar de um projeto novo, o livro novo, na verdade, que vai ser lançado agora, o Café com Luffy, porque a minha sensação que eu tenho é a hora que você abre a câmera ali e começa a falar, e você fala de coisas, toca aquele sininho, que eu achei maravilhoso, que era aquele na minha casa também, toca um sino e você começa a falar, e só falar, assim, ó, só se abrir sobre como a gente pode... Parece que entrar em contato com a vida de um outro jeito. Queria que você contasse um pouquinho como começou o café, essa xícara de café que você toma junto com tantas pessoas todos os dias e tão sincero assim, ó, do coração tão aberto, só falando sobre a vida. Eu acho lindo. É muito legal mesmo. O Café com Luffy aconteceu. Ele não foi planejado, ele não foi nada. E foi bem antes da quarentena. E eu comecei fazendo stories mesmo. Eu fazia stories no Instagram e contava. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, quem não tá afim de escutar essas conversas, ela fica chata. Então aí que eu levei pro YouTube, que é onde eu tenho meu maior público, né? Que é no canal Life by Luffy. E aí o que acontece no Café com Luffy? Eu realmente estou tomando café de manhã com as pessoas. Realmente tomando meu café, só que daí eu venho e toco o sininho. Esse sininho eu comprei dos monges lá no Mianmar, então ele é um sininho bem, assim, todo mundo me pergunta onde que eu consigo, eu não consigo, não tem. Eu realmente, eu trouxe e não sabia que ele teria essa importância na minha vida. E o que acontece? Muitas vezes eu penso assim, hoje eu vou falar sobre isso, né? Por exemplo, sei lá, na hora que eu levantei, eu falei, olha que legal, vou falar de tal coisa. E aí, na hora que eu tô tocando o sininho, não sei se você já viu, eu fecho o olho e tô junto com você, deixando aquele som reverberar dentro de mim, igual vocês estão escutando dentro de casa. Naquela hora, eu começo a falar, e aí depois eu falei, e não tem nada a ver com o que eu tinha pensado que eu ia falar, eu falei de outro assunto totalmente diferente. E aí eu recebo uma enxurrada de mensagens dizendo, eu precisava escutar isso hoje era o dia que eu precisava escutar isso. Então, assim, existe aí uma conexão realmente do que eu quero falar com as pessoas, que eu acredito que seja esse repertório, sabe? Que é viver de verdade e começar a enxergar nas coisas mais simples que a gente puder enxergar
os grandes ensinamentos. Existem coisas que a gente aprende e são coisas tão pequenas que nos ensinam, que às vezes você fica querendo achar uma coisa muito mirabolante, de uma forma, de um ensinamento muito complicado para poder tentar explicar alguma coisa que você teria um entendimento muito mais fácil se você tivesse a humildade de respirar, acalmar, né, nessa jornada da calma, acalmar a sua história e realmente começar a entender que você aprende do simples. Então são vídeos de 10 minutinhos mais ou menos que eu tomo, vai todos os dias de manhã, de domingo a domingo no YouTube. E aí o que aconteceu nessa história? A oportunidade de lançar um livro com 50 crônicas, que tem, muitas das crônicas do livro são completamente inéditas, eu nunca falei nos vídeos, que são pensamentos que eu compartilho com vocês, mas são todas histórias reais mesmo, eu vivi essas histórias, e que elas me ensinaram muito, e que de repente são pequenas sacações que você vai começar a ter, que vai te ajudar no seu caminho de autoconhecimento, do seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento espiritual, suas relações, com a sua forma de encarar o mundo. Então nesse momento onde a gente está precisando entender uma reorganização geral de quem nós somos, para onde vamos, o que a gente vai fazer, ele é um livro que vai chegar assim numa hora muito boa, como uma energia, um amigo do seu lado ali para você abrir e ler a crônica que surgir ali para você naquele momento, né? Então ele vem, Café com Luva, até por isso que eu digo que se chama uma dose extra de boas energias na sua vida. E tem a primeira crônica dela é muito interessante, porque você vê que eu estou tomando uma xícara de café, e essa xícara é uma xícara inglesa, daquelas que tem flores desenhadas, toda fininha e tal, que normalmente as pessoas colocam na cristaleira, e essa é a xícara que eu tomo mesmo, tá até encardida de café. Que eu tomo, eu falei, não, essas coisas tem que usar, você tem que usar o melhor que você tem para você mesmo, né? E como eu tô com essa xícara, e as pessoas falam muito dessa xícara, na primeira crônica eu falo sobre novos ângulos, sabe? Novas formas de você enxergar uma situação. Toda situação que a gente está vivendo, toda pessoa, todo relacionamento, todos os problemas que a gente está passando, sempre tem outros ângulos para você enxergar, outros pontos de vista. Então, através de um programa que faz especial, o nosso diretor de arte criou 50 mandalas feitas só com aquela xícara. Com a mesma xícara, ele criou 50 mandalas lindíssimas, maravilhosas, diferentes, que vão ilustrar cada capítulo, mostrando que de uma mesma xícara você tem 50 olhares diferentes. Significa que de um problema que você está passando agora, se você começar a olhar por outros ângulos, você vai enxergar uma outra coisa que pode ser muito mais bonita e um caminho bem diferente que pode te guiar e te dar uma luz. Então são pequenas coisas, você vê, representadas até graficamente agora no livro. Nossa, é muito linda a sequência das mandalas. Por essa, acho que essas duas questões que você destacou mesmo, quantas vezes a gente guarda o que é especial, parece que hoje não é especial, né? O que é especial é algum outro momento. Então, o fim de semana, o aniversário, a festa, parece que isso é especial e o todo dia ser especial. E o que faz ser especial é como você olha, né? Isso de ter outros jeitos de olhar, eu penso tanto nisso, porque a gente tem um olhar viciado, às vezes, eu acho, sabe? De olhar tudo para o mesmo jeito, até de um momento que você para de ver. Eu acho que isso que você conta do sino, a hora que você toca o sino e sente o que precisa ser falado. Antes de começar a Jornada da Calma, eu sempre peço para os entrevistados e para o Rafa, que edita o nosso áudio, fica aqui generosamente ouvindo tudo que eu fico falando toda semana. Eu falo assim, só um minutinho, só para eu respirar fundo, um instante, a gente já começa. E eu acho que essa pausa que a gente dá é um lembrete de que a gente pode olhar para as coisas de outro jeito. É um lembrete para uma abertura. E você faz isso tomando café, você faz isso com as fotos, você faz isso com o que você conta e agora com o que você escreve também, Luffy, sobre a vida. Eu queria te agradecer muito mesmo, eu fiquei muito, muito inspirada de te conhecer e queria que todo mundo aqui do Jornada da Calma te conhecesse também. Muito obrigado, eu estou me sentindo tão honrado com você. Você sabe que a gente nasceu para ser amigo, né? A gente acabou de se encontrar, mas a gente vai seguir ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente vai.
E a gente vai seguir essa jornada juntos, com certeza. Muito obrigado, eu quero agradecer a todo mundo que está escutando. Estou super feliz com a chegada agora do livro Café com Luffy, porque é uma forma da gente estar mais perto e de... Olha, eu não ia falar isso, mas combinou. Mais perto e mais desperto. Vou até anotar isso. Muito bom. Que lindo! Vamos ficar mais perto e mais desperto. Luffy, obrigada mais uma vez, um grande beijo para você. Muito obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje nesse Jornada da Calma, de dentro da sua casa. Se você puder ficar dentro da sua casa nesse momento, é tudo que a gente precisa e a gente pode olhar para tudo que tem aqui, para todos esses espelhos que a gente tem em cada objeto, em cada história, olhando para dentro da gente mesmo e lembrando que a gente não tá sozinho para fazer isso. Tem o Jornada da Calma para te acompanhar nesse processo, tem o Café com Luffy todo dia de manhã, de segunda a segunda, domingo a domingo. Não falha não, viu, gente? Pode confiar. É muito bom a gente saber que a gente tá acompanhada nesse processo de descoberta e de aconchego que todo mundo merece. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar aqui em mais um Jornada da Calma e a gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo, tchau, tchau!